Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vamos trazer aqui o Bolsonaro. Fez uma movimentação para apoiar um candidato a prefeito aí, que indica que está disposto a procurar ministros do STF em busca de uma aproximação, tentando se safar de futuros julgamentos. Eu vou explicar porque, detalhe, o Bolsonaro falou com o Gilmar Mendes. E eu fico pensando na cara dos bolsonaristas anti-STF, anti-Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes já disse coisas do Bolsonaro que olha... E aí o mito ligou para o Gilmar Mendes, trocaram algumas palavras, vamos trazer detalhes sobre isso. E saiu uma notícia que a gente olha isso aqui e fala, isso aqui não pode acontecer, isso aqui não é legal. Eu vou explicar mais antes, quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou, para baixo. Comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Foi divulgado aí que o Bolsonaro selou o apoio ao irmão do ministro do STF, Gilmar Mendes, para a prefeitura de uma cidade. Mas não foi só isso. Não bastasse o apoio, teve ali uma ligação em que os dois falaram por um certo tempo. Vai dizer que é uma matéria da Folha, então, que o prefeito ali, ou o candidato à prefeitura, que vai conseguiu, na verdade, o apoio de Bolsonaro, é o Francisco Mendes. Ele é irmão do Gilmar Mendes, ele foi até prefeito da cidade de Diamantino entre 2001 e 2008 e agora está no União Brasil e vai tentar voltar ao cargo disputando as eleições em 2024 numa aliança com o PL, que deve indicar o candidato a vice do irmão do Gilmar Mendes, que vai dizer que o ex-presidente desembarcou na cidade, participou de um ato político na capital, que a aliança foi firmada em um encontro político na casa do Francisco Mendes, que incluiu uma rápida conversa de Bolsonaro com o Gilmar. Quem intermediou essa conversa foi o Wellington Fagundes, que é senador do PL do Mato Grosso. E olha, esse Wellington Fagundes está bastante articulado. Foi ele também quem mediou a reunião, a conversa do Gilmar Mendes com o Moro, em que o Gilmar Mendes descascou o Sérgio Moro, lavou a alma de muitos brasileiros. E agora o Wellington Fagundes, sabe que está trabalhando agora como senador e assessor do Gilmar Mendes? Porta-voz do Gilmar Mendes, um negócio impressionante, né, o Wellington Fagundes? Está um trânsito aí gigantesco, que é curioso, porque, claro, a gente não pode condenar todo e qualquer diálogo de ministro do STF com políticos, mas eu particularmente não gostaria que fosse assim. Eu acho que ministro do STF tem que ficar mais isolado. Ai, mas coitado do ministro, coitado nada. Quem quis ir por esse caminho tem que entender que a função exige sacrifícios. Esse negócio de ministro do STF ficar famosinho, dar entrevista para jornalista, vai lá no Reinaldo Azevedo e pode ir em qualquer lugar, no sentido assim, eu critico ministro do STF indo no Reinaldo Azevedo, ou indo na Jovem Pan, ou indo num canal de esquerda, de direita, de centro. Eu acho que o ministro do STF tem que ficar mais recolhido, tomar cuidado para não se encantar pela fama, pela essa coisa do ministro herói, tem que ter cuidado com isso. E aí ministro do STF agora recebe um senador no seu gabinete, o outro liga para o ex-presidente, o outro não sei o quê. Olha, essa aproximação excessiva de ministros de STF com políticos que vão ser julgados pelo STF, vocês acham isso correto, normal? E eu discordo disso, não acho que é por aí não. Posso estar errado daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, mudar de ideia. Mas quando eu olho político que vai ser julgado ou que tem ação correndo no STF, com conversinha, com reunião, com quem vai ser julgado, francamente, não interessa se é de direita, se é de esquerda. Eu acho que não deve. Eu acho que o STF está com a imagem muito negativa junto à sociedade brasileira. Parte dessa imagem negativa, beleza, pode ser até injusta, porque muitos bolsonaristas atacam de uma forma desonesta o STF. Mas parte de uma forma, sim, justa. STF que vive revendo decisões que até pouco tempo, aqui tá tudo certinho, de repente, não é assim não. STF que, salvo raras exceções, tem ferrado a vida do povo brasileiro. Só pesquisar, vê aí alguma pauta em benefício do povo, do trabalhador que chega lá, quase sempre a decisão para beneficiar quem já é muito poderoso nesse país. STF que aprovou lá venda de estatal subsidiária ser aprovada, enfim, no Congresso lá, e aí a gente sabe que o Congresso, salvo raras exceções, recebe influência dos poderosos, então esquartejaram a Petrobras com aval do STF. Então é lamentável que ministro, seja ele qual for, converse com político que vai ser julgado pelo STF, seja ele qual for também. Aqui vai trazer mais detalhes, então, que o Gilmar Mendes, enquanto o Bolsonaro lá esteve, recebeu uma ligação do Wellington Fagundes,
que passou o telefone para o Bolsonaro e os dois conversaram um pouco, que alguns apontam que isso seria uma aproximação. Aqui vai dizer, então, o Wellington Fagundes: se houve alguma aresta entre os dois, acredito que isso representa uma aproximação. Quem disse isso foi o Wellington Fagundes, que intermediou a conversa, né, dizendo que sim, que isso aqui é uma reaproximação. Vejam só, é na cara da freguesia, sambando na cara da sociedade. Aí teve gente que, não, foi um encontro político, o próprio candidato a prefeito lá, né? Encontro normal, um encontro político de um pré-candidato com um ex-presidente, né? Partido fazendo alianças. Olha, francamente, eu já não. A gente vai vendo isso aqui, vai desanimando. Enfim, fica a esperança de que se o Bolsonaro, e quando ele for, na verdade, julgado pelo STF, o Gilmar Mendes continue, né, com uma atuação lá, né, digamos assim, imparcial em relação ao Bolsonaro e não se deixe levar por essas conversinhas ou esse apoio que o seu irmão estará recebendo de Bolsonaro e do partido de Bolsonaro. Bom, pessoal, uma notícia triste, por que não dizer revoltante, que vem do governo Lula, mais especificamente do Ministério da Educação, ministério chefiado pelo Camilo Santana, ex-governador do Ceará. Matéria que vai dizer que o Ministério da Educação atrasa desde fevereiro para todo o Brasil o dinheiro federal para transporte escolar. A primeira de 10 parcelas era para ser paga no início das aulas, mas nenhum centavo chegou às redes até agora. Pessoal, pausa aqui. Vou parar de ler a matéria um pouco. Quando isso aqui acontecia, e se acontecia no governo Bolsonaro, é normal que a gente ficasse revoltado. E aí eu não duvido que, inclusive, setores da esquerda iam para as ruas protestar, cartaz ali, cadê o dinheiro do transporte escolar? Não pode, a educação. Aí agora, não é porque é o governo Lula que você pode ter votado que você vai olhar para isso aqui e tentar passar pano. Ah, não, mas é porque é problema de caixa. Então, que a justificativa, ela não pode ser assim: ah, não, contra um eu vou detonar e contra outro eu vou passar pano. E não pode criticar, porque senão o Bolsonaro volta, senão o bolsonarismo volta. O que fortalece a direita não é a crítica que se faz em busca de um país melhor e de mais acertos. O que fortalece a direita são os erros de quem está no poder e se diz de esquerda. Porque imagina um estudante, imagina a escola, cujo dinheiro não caiu na conta, e o transporte escolar, como é que fica? Né? Às vezes não consegue deslocar, ou começa ali pais a ter que fazer vaquinha, rifa e não sei mais o que, porque o dinheiro não chegou, e aí começa a ter conversa, bafafá, mas cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? E não deve faltar pessoas para insinuar desvios e não sei mais o que, falar, foi só o PT chegar no poder que atrasou aí o dinheiro chegar. E aí começam a fazer, né, insinuações que às vezes são descabidas, que pode ser uma questão até aqui burocrática, mas que mesmo assim não merece a passação de pano. Peraí, tem que ter competência para liberar na data correta. Então esse é o ponto. Então lamento esse atraso. Como disse aqui, era para ser em fevereiro, não chegou nem um centavo, estamos em abril, as aulas já começaram, já tem tempo. E aí? Então, assim, não dá, simplesmente não dá. Que vai dizer que o programa tem um orçamento de 872 milhões nesse ano. Assim, era esperado que as prefeituras e estados já tivessem recebido ao menos cerca de 174 milhões referente a parcelas de fevereiro e março. Aqui diz que o dinheiro do Programa Nacional de Transporte Escolar tem a finalidade de apoiar as redes de ensino da educação básica no acesso e permanência de alunos, sobretudo áreas rurais. O programa é voltado para custear despesas com manutenção, que vão de combustível à compra de pneus, seguros ou taxas. A verba cobre uma parte dos custos de transporte escolar das redes e é essencial, sobretudo para cidades mais pobres no dia a dia das aulas. Então o mais pobre está sofrendo. Então, os recursos são operados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é ligado ao MEC. O órgão é presidido por Fernanda Pacobaíba, indicada de Camilo Santana e de quem foi secretária da Fazenda do estado do Ceará quando o ministro era governador. Sob Lula, o MEC e o FNDE tiveram aumentos de orçamento, mas têm enfrentado problemas com a execução orçamentária de várias ações, inclusive de bandeiras do governo, é o que diz a matéria. Isso ocorreu no ano passado, com o novo projeto de alfabetização do governo. Por exemplo, o MEC fechou o ano de 2023 com 318,7 milhões pagos. Opa, bacana, maravilha, ótimo. O equivalente a 45% da dotação. Então era lá em torno de 750 milhões, só conseguiram executar 318. Então esse dinheiro falta, né?
O atraso no repasse no Programa Nacional de Transporte aqui, no Fundo Nacional de Transporte, se deu porque, segundo relatos obtidos pela reportagem, o MEC planejava alterar o programa de repasses, mas atrasou para definir uma nova resolução sobre o tema. Tinha que ter pensado nisso antes. Então, prepara a resolução antes para não ter atraso, enfim. Ao invés de 10 parcelas, o programa será executado em 2. De toda forma, então fala assim, não, William, porque agora serão 2 parcelas, não vai ser mais 10. É para otimizar, para não ficar todo mês indo parcela. Então era aí, gente. Se vai ser em 2, a primeira tinha que ser quando? Fevereiro. Junto com a primeira da outra forma. E a segunda, tipo, então no 5º mês, para não faltar no 6º. Simples a questão. De toda forma, vai dizer que a primeira dessas 2 parcelas deveria ter saído em março, o que não ocorreu. A Folha questionou o Ministério na manhã de terça. Horas depois, Camilo publicou um vídeo nas redes sociais ao lado da secretária, no qual ele não apenas ignora o atraso, diz a matéria, mas diz o contrário. Abre aspas para o Camilo. Dinheiro para transporte escolar chegando mais rápido. Aí Camilo Santana mentiu na cara do povo. Né? Inacreditável. O próprio ministro diz que só assinou a resolução na terça, com atraso de mais de 2 meses. Portanto, do que exige a legislação vigente até então. Então, o Ministério tem o dever de explicar esse atraso, esclarecer se houve algum impacto no transporte escolar dos alunos, né, se teve, e aí? Vai acontecer o quê? Né, a prefeitura bancou, a escola se virou, sinceramente aqui, coisa bagunçada, né, no MEC com orçamento, um fato que vem se repetindo em diferentes frentes, como a própria reportagem aqui mostrou, e o Camilo Santana tem que ser cobrado. Uma pasta tão importante como a da educação tão desprezada no desgoverno Bolsonaro, espera-se que esse governo faça muito melhor, né, e diferente, que esse tipo de atraso espero que não ocorra mais. Pessoal, então é isso, fique por aqui, quem puder espalhe o vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!